E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do próprio André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, dando continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 39, no seu final, continuando o comentário sobre os ensinamentos e as explicações da mãe de Lísias, Dona Laura. E no último programa, nós comentamos aquilo que André Luiz falou para ela, comentando, dizendo que a esposa dele foi para ele um objeto sagrado. Comentamos sobre isso, falamos do autoconhecimento, mais uma vez, do que o espírito necessariamente tem que ter, porque isso que ele está falando não é bem a realidade, e aí que ele sobrepunha todas as afeições. Mas que ele, ao ouvir a mãe de Lísias, ele lembrou do mandamento de Jesus, que é de Jesus, né? O mandamento divino, o 10º mandamento, não cobiçar a casa do próximo, a mulher, o servo, a serva, nada do próximo. Fizemos um comentário a respeito desse mandamento, que está no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 20. Muito interessante, em que André Luiz ele fala da responsabilidade do espírito à medida que se ilumina a sua consciência no raciocínio. E aí ele faz um comentário, e no capítulo 20 do livro Evolução em Dois Mundos, ele comenta mandamento por mandamento com o raciocínio que o Espiritismo já nos traz. Fizemos esse comentário, e aí falamos mais uma vez sobre a questão do sexo, da responsabilidade, né, que o sexo traz, que os espíritos são enfáticos em nos dizer dessa questão, que a gente tem que iluminar mais o raciocínio em cima disso, na questão sexual, que ao tocar nisso a gente toca na alma da pessoa também. Então, continuando agora, no parágrafo... Vamos lá. Nós só lemos um pedacinho do parágrafo 23. Com ele, né? Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos e retificações justas. Há retificações justas. A gente já leu isso, mas vale mais um comentário aqui. Ela está falando novamente do núcleo familiar. Por quê? Lugar para muita compreensão e respeito à misericórdia, onde a gente está encarnado, é principalmente na família. São o próximo, o mais próximo, são os familiares. E nós darmos lugar no nosso raciocínio para compreensão e respeito à misericórdia divina. Aí a gente pode pensar, poxa, mas eu tenho uma família tão difícil, que misericórdia é essa? Não é? É sim, é misericórdia. Por quê? Nós só vamos consertar alguma coisa na medida que nós tivermos contato com aquilo, né? A Joana de Anjos tem uma página, um trecho de uma página no livro Vida Feliz, que ela diz assim: o diamante que fulgura veio da terra, onde se desenvolveu com charco, e sofreu muito para poder virar um diamante. Ela faz uma analogia assim. E somos todos nós, espíritos endurecidos, recalcitrantes no erro. Nós só vamos nos melhorar na medida que vencermos a nós mesmos através do contato com o próximo. Vencer a nós mesmos é vencer o nosso orgulho e o nosso egoísmo, as grandes chagas morais que nós trazemos.
Ora, como é que eu vou fazer isso sem ter contato com aqueles a quem eu feri, que é a família? Ou fui ferido, ou fui ferido e não perdoei, o que dá na mesma, né? Então, quer dizer, dizendo para mim, para todos nós, para mim, para Teresa, para todos nós, que nós não somos vítimas de ninguém. Nós somos vítimas dos nossos erros, de nós mesmos. O único aqui que poderia ter se chamado de vítima foi Jesus, que não devia nada, a lei sofreu aquilo. Ah, mas ele era Jesus. E daí? Não tem diferença, gente. Ele é o que ele é porque ele evoluiu. Como diz na gíria, ele correu atrás. E nós temos que segui-lo e sermos um dia igual a ele. Parece um absurdo, mas vamos ser. Então é isso que ele está dizendo aqui. Continuando então. Só um instantinho. Tá. Quando você falou da questão que Jesus evoluir é isso. É você errar e consertar. Errar e consertar. E Jesus fez isso nas suas primeiras encarnações. Só que, como dizem os espíritos, aqueles mais dóceis à lei de Deus, quando eles conhecem um erro, eles não repetem mais, diferente da gente. A gente continua cometendo os mesmos erros. Então, olha só, para a gente crescer, e crescer dói, até fisicamente, tem crianças que sentem a dor do crescimento, moralmente isso também dói, porque a gente tem que consertar aquilo que a gente escangalhou. E com relação no caso, às relações afetivas, isso parece que tem um peso ainda maior, porque realmente, como a gente fere a alma da pessoa, a gente vai ter que consertar essa alma, principalmente na família, principalmente no tal do cadinho purificador, que é a família, que é o solvente universal de Deus. Mais uma vez recomendando, que isso que a Teresa está falando agora, a questão de ferir a alma, né? Livro Sexo e Destino, gente, ele tem casos ali que a gente, né, vê ali a realidade do que acontece no dia a dia em muitas famílias e vê as consequências, mas vê também a misericórdia divina que nos dá sempre a oportunidade. Essa questão do crescimento, da compreensão a respeito à misericórdia, né, o grande exemplo é Paulo de Tarso. Por que Jesus escolhe Paulo para ser o vaso escolhido, né? Para ser o grande divulgador da Boa Nova, né? O desbravador? Porque ele tinha os seus problemas e venceu. Impetuosidade, orgulho, né? Muito exacerbado, o egoísmo ali, mas ele conseguiu vencer isso nele, mas sofreu muito. Foram muitas pedradas, muito sofrimento. Dizendo para nós que existe solução sempre, basta a nossa boa vontade. Que é difícil, a gente está falando aqui, é sempre repetindo, a gente não faz, mas a gente tem que pensar no que é o certo. Vamos tentando, né, Teresa? Continuando. Toda experiência sexual, é aqui, né? Uhum. Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. Então, novamente, ela fala na questão de receber a luz do Espírito, que é o que ele, André Luiz, novamente repetindo aqui no livro Evolução e dos Mundos, no capítulo 20, Responsabilidade e Consciência, que ele diz que à medida que a responsabilidade se lhe apossou do Espírito, iluminou-se a consciência do homem, porque eu tenho o conhecimento. Quando eu tenho o conhecimento, aí sim vai iluminar o Espírito, porque eu conheço. Isso independe, isso a gente fala lá nas nossas reuniões, vez por outra, isso independe de bancos escolares. Nós conhecemos pessoas PhD, doutorado, que não conseguem entender a mensagem do Espiritismo. Não consegue, não é má vontade, não consegue. E temos pessoas na nossa casa espírita que são beneficiadas, são ajudadas, né? Com bolsas, com alguma coisa material, porque realmente precisam, e que conseguem entender perfeitamente. Eles assistem a reunião de estudo, o olho brilha. Tem pessoas que eu estou vendo aqui, estou lembrando, o olho brilha, eles querem engolir aquele conhecimento, porque querem uma explicação por que eles estão passando por aquilo. Mas conseguem entender, não é? Conseguem já compreender. Então isso aí é maturidade do senso moral,
do senso de moralidade que o espírito já tem, independente da situação que ele está passando nessa encarnação material. É interessante que, como ela diz aqui, aquele que já tem um pouco mais, né, de luz no espírito, ele já encara o sexo de outra maneira. Ele já entende que o companheiro ou a companheira para o relacionamento afetivo não é descartável. Ele já compreende que ele tem responsabilidade com aquela alma. Então, a gente... É isso que a dona Laura está dizendo para ele. Conforme a gente for evoluindo, o sexo, para cada um de nós, vai tomando uma dimensão muito diferente do que até então a gente vinha usando essa energia. Porque aquele espírito mais infantil, mais imaturo, ele só pensa em se satisfazer. Ele não está preocupado com o outro, se o outro está bem, se o outro está... É o egoísmo, né? Ele só quer saber da sua satisfação própria. Já aquele que já começou a ter a luz do espírito, como ela diz aqui, principalmente aqueles que conhecem a moral de Jesus, esses com certeza começam a ter, né, a fazer uma ideia muito diferente do que seja o relacionamento sexual, não é? Porque para Deus, na realidade, toda palavra que você empenha para o outro, né, na área sexual ou outra área, mas principalmente a nível das relações afetivas, para Deus isso é muito sério. Ali já há um casamento, pode não ser no papel, pode não ser na casa religiosa, mas a partir daquele momento se iniciou um consórcio afetivo de alma com alma. E o espírito infantil, ainda imaturo, ele não, como lá no Evangelho fala, né, Lázaro fala da lei do amor, no começo o espírito só quer saber de si, ele não entendeu ainda que ele, no caso, ele pode servir ao outro, pode ajudar ao outro, eles têm que ser cúmplices, amigos, têm que se respeitar um ao outro. Ele ainda não conseguiu compreender isso. Mas aqueles que já receberam alguma luz do Espírito, esses já começam a ver a coisa diferente. Então, emendando agora o que a Tereza acabou de comentar, voltando ao livro da Joana, ditado pela Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, é o livro Luz da Esperança. Ela diz assim, um trecho da página, Inimigos Queridos, ela fala assim, se eles, porém, os inimigos, está falando aqui da família, não mudarem de atitude em relação a ti, prossegue a si mesmo, confiando no tempo e não deixando-se abater nunca. Os teus inimigos queridos constituem, nesse momento, desafio ao amor que deverás dispensar-lhes, com crescente demonstração de carinho. O que ela está dizendo? Eu fico rindo porque é muito difícil. Ela está dizendo que, independente do que o outro faça com você, você tem que responder com amor. A resposta que a gente tem que treinar a dar é o amor. Porque isso, demonstrando esse carinho, que é um desafio, que pode não ser nessa encarnação, na outra, mas um dia ele vai se transformar também. Porque ele está vendo a demonstração quantas pessoas, pela atitude dele, o Chico não conseguiu fazer que essa pessoa se transformasse. Não auxiliou na transformação. Pela atitude. Independente do médium, mas do homem Chico Xavier. Quando ele desencarnou, um tabloide do jornal O Globo, eu tinha esse tabloide e perdi. Um tabloide, um jornal à parte. Assim que ele desencarnou, saiu esse tabloide, líderes de várias religiões, judaísmo, catolicismo, protestantismo, budismo, tudo, várias, elogiando o homem, não concordando com os postulados da doutrina, tudo bem, mas elogiando a pessoa, né, a atitude do homem Chico Xavier. E tantos outros. Então é pelo exemplo. E esse exemplo é aquilo que um amigo meu falava, né, o Filinto.
Eu não vou desencarnar igual o Chico, com certeza, mas eu tenho que querer desencarnar igual o Chico. O querer é atitude, é o dia a dia, que é difícil, mas a gente vai conseguir. Então, continuando, né, Tereza? Isso. Papá. É por isso, é aqui? É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Então, entendimento fraterno, eu vou ajudar uma pessoa a salvar, mas eu tenho que ter a fraternidade dentro de mim, para eu não jogar aquilo na pessoa, não jogar aquilo na cara da pessoa. É isso que ela está dizendo, o entendimento fraterno. Entendimento fraterno é entender o porquê que você está fazendo aquilo. E também ver o outro como irmão. Ver o outro como irmão. Já é um seu entendimento irmão, diferente. Filho de Deus, num degrau evolutivo diferente, mas seu irmão. Allan Kardec, no capítulo, da parte terceira, capítulo 11 do Livro dos Espíritos, da Lei de Justiça, na pergunta 888A, ele pergunta assim: dar-se-á reproveis a esmola? Porque a gente pode fazer um entendimento assim, como se fosse uma esmola para a pessoa. Toma isso aí para você. Né? Não é questão, às vezes, de esmola física, mas às vezes uma... Né? Então tá bom, você está com a razão. Então tá certo, aí vai para lá. Então, dá-se-á reproveis a esmola? Aí os espíritos respondem não. Não reprova a esmola. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. Então, ele está falando aqui da esmola material, né? Tudo bem, mas a gente pode fazer uma analogia com o que ela está dizendo com a André Luiz aqui. Entendimento fraterno precede qualquer trabalho salvacionista. Então, e ela vai falar mais sobre isso, caridade desse exemplo, agora no finalzinho. A caridade de acordo com Jesus é essa. Continuando. Ainda há pouco tempo, ouvi um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Foi o que tu leu. Que é exatamente o que a gente acabou de ler. Eu tinha colocado você do lado. Adiantou do... É porque aí ele fala faz sentido com agora e anteriormente na questão, porque a gente fala só de esmola, mas na questão material, mas não é isso não. A gente, a caridade, né, a gente tem que saber doar de nós também. Porque muitas vezes não é tão difícil botar a mão no bolso e ajudar alguém com remédio ou uma comida. Mas é muito mais difícil compreender o outro. Muito mais difícil entender. As pessoas, às né, vezes, nessa questão da caridade, na questão da caridade, as pessoas acham que elas têm, que aquelas pessoas que vão receber, no caso, a caridade material, elas estão fazendo um favor para aquelas pessoas, mas muito pelo contrário, os espíritos dizem que o maior beneficiado na caridade material é quem doa. Mesma coisa do perdão, é quem perdoa, é quem faz o gesto. Então, ela, de alguma maneira, a dona Laura está dizendo que temos que ter cuidado quando nos propusermos a fazer a tal caridade, entre aspas, né? A caridade material, a benevolência, que a gente entenda que ali tem um ser humano. E não é dar por dar, é ter um pouco de paciência, um pouco de tolerância, não é? Eu lembro de um caso que muitas pessoas questionaram o Chico. Tinha uma senhora que ia para a fila lá para receber a bolsa de alimentos e todo mundo sabia que ela não precisava da bolsa. Mas o Chico tinha paciência, entendia, via ela como uma irmã necessitada. E qual a resposta que ele dava para as pessoas que falavam isso? Não, meu filho, deixa ela. Ela está treinando para a próxima, porque, claro, ela estava mentindo, né? Estava tirando, entre aspas, o lugar de alguém talvez mais necessitado materialmente falando, porque moralmente ela era a mais necessitada ali. Então, ele enxergava aquela criatura que estava mentindo como uma irmã. Então, no trabalho social na casa espírita ou em qualquer casa religiosa, que a gente tente enxergar o outro como um irmão, um filho de Deus, que não tem os mesmos valores que nós, que estão, talvez, em degraus evolutivos, né,
abaixo do nosso, ou talvez até superiores, mas em condição, né, assim, bem simplória nessa encarnação, mas estamos em degraus diferentes, mas são nossos irmãos. Então ela está dizendo que esse instrutor, né, que ela conheceu lá no Ministério da Elevação, ele dizia isso, que o que adianta, né, que se ele pudesse, ele se materializava na Terra e falava para as pessoas, olha, caridade sem fraternidade não adianta muito, porque você está simplesmente, né, como se estivesse jogando coisa para as pessoas sem ter a mínima consideração. Então nós temos que ter cuidado, né? E esse é um recado muito, eu acho, para nós, né? Sempre, né? Para todos nós, eu tenho certeza. Sim, então, de alguma maneira, a dona Laura está dizendo para o André Luiz, olha, meu filho, olha só, para a gente crescer é assim mesmo. A gente comete muito erro, mas vamos ter que melhorar a condição, vamos ter que consertar aquilo que a gente errou. Não fique tão triste, porque ele ficou corado, né? Ele ficou com vergonha, porque ele lembrou do passado dele. Então ela está dizendo para ele, olha, meu filho, antes de conhecer Jesus, a gente fez, ou mesmo conhecendo ele com má vontade, a gente fez muitas escolhas, vamos assim dizer, de espírito encarnado. Era só querer satisfazer o corpo. Agora a gente tem que pensar como espírito imortal que a gente é. E o que um espírito imortal ele tem que pensar? Ele tem que pensar e agir, tentar pelo menos agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus disse que veio ao mundo para que a gente tivesse vida, mas uma vida em abundância. Uma vida, né, com mais tranquilidade, com mais saúde. Ele está dizendo aqui, toda a caridade para ser divina, quer dizer, para ser correta, certa, ser caridade, precisa apoiar na fraternidade. Mas se eu não tiver essa fraternidade na família, o que adianta eu me mostrar de fraterno fora da família? Na esmola. É verdade. Então não adianta, o entendimento fraterno é esse aqui. Precede qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Então, preceder antes eu já ter ele dentro de mim, na hora que eu vou fazer atitude salvacionista com alguém. Então, entendimento fraterno é isso. Se entender fraternalmente, é começar pelas desculpas, pela tolerância, pelo modo de falar, pelo modo de olhar, pelo modo de agir. Tudo isso a gente tem que observar em nós mesmos, começando dentro de casa com os inimigos queridos. E aí a gente estudando junto, a gente vê o quanto a gente ainda está longe disso, pelo menos essa que vos fala. Mas é o que a dona Laura falou, não podemos desistir. A gente está resgatando, estamos, mas a gente também está construindo o nosso futuro. A gente precisa, se numa área a gente não está conseguindo, mas tem as outras áreas que a gente pode seguir em frente, melhorar, né? Nos dias de hoje, que a gente vigia o desânimo. Isso. Porque através muitos espíritos já não vão ter mais a oportunidade de reencarnar. Nós estamos na transformação do planeta. Com isso, a espiritualidade inferior está maciça, tentando impedir essa transformação, né? Infantilmente, é claro, mas que a gente vigie porque através de um pequeno desânimo a gente vai para um suicídio daqui a pouco, né? Seja ele direto ou indireto, né? Tudo começa uma depressão, depois vai para uma depressão, um descontentamento, que a gente vigie isso, né? E lembrando sempre que nós estamos mais uma oportunidade de estarmos encarnados, que a gente possa aproveitar, nos amando em primeiro lugar, para poder amar ao próximo como a ti mesmo, como disse Jesus, né? Como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo se eu não amo o próximo e não amo a mim que eu estou vendo? Então, é isso. Então, o ensinamento dos Espíritos é esse. Nós estamos terminando mais um programa. Isso. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir e fiquem com Deus. Muita paz, um grande abraço a todos. Que Deus abençoe vossos lares, vossas vidas. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.